E aqui estou eu mais uma vez em um lugar aleatório do Brasil. Estou próximo de Joinville, na correria, trabalho. Mas olha só a notícia que eu acabei recebendo aqui de 2 inscritos que enviaram para mim. Saiu hoje, dia 24/6/2024. Que diz assim: Igreja de Valdemiro Santiago vive crise e dá calotes. Meus amigos, pastor acumula patrimônio e olha como que ele oculta os patrimônios. É sobre esse assunto que nós vamos ver o vídeo de hoje. Mas antes, deixe seu comentário aí no decorrer do vídeo, deixe o seu like, que é importante, se inscreva no canal se você não é inscrito. E se já é inscrito, verifique a sua inscrição para não perder o conteúdo do nosso canal aqui. Isso ajuda muito nós. Bora pro vídeo de hoje. Vamos ver as maracutaias de Valdomiro, ou melhor, Valdemiro, né? O homem do chapelão. A fachada imponente se destaca. Mais de 1.000 metros quadrados de área construída e, nos fundos, a mais longa piscina do condomínio. Este corretor conheceu a mansão por dentro e garante que ela vale pelo menos 7 milhões de reais. Tem um living, né, bastante grande aí para 3, 4 ambientes. Tem uma piscina semi-olímpica, uma raia de 25 metros. Algo marcante que tem na casa é uma pedra que tem no fundo, que o próprio arquiteto teve uma ideia inteligente de não mexer com ela, deixou lá e fez uma cascata nela. Muito interessante. Nestes 2 documentos oficiais, Valdemiro declara morar na mansão. Primeiro, o contrato social da empresa WS Music, em que o endereço é confirmado. Depois, a ficha na junta comercial com a mesma informação. Os negócios do apóstolo já chamaram a atenção do setor de inteligência da Receita Federal e do Ministério Público de Mato Grosso, estado em que o líder religioso comprou no fim do ano passado esta imensa fazenda de quase 30 milhões de reais. Na escritura, revelada pelo jornalismo da Record, o nome do apóstolo também aparece. O valor foi pago à vista e, segundo o documento, a quantia saiu da Igreja Mundial do Poder de Deus. Na TV, entretanto, Valdemiro nega. Diz que a assinatura não é dele. O que você mostrou é mentira sua, não tem assinatura minha. Minha assinatura não é aquela ali. Vamos lá no cartório, não sei o que eles arrumaram com o sujeito lá, o tal do Félix lá. Não sei o que eles arrumaram. Mas veja estas fotos feitas no dia em que a fazenda foi comprada. São de um churrasco em comemoração à compra. E veja quem aparece com o apóstolo. É Félix Paulino, o mesmo dono de cartório que Valdemiro sugeriu nem conhecer. Pois bem, não é de hoje que o Valdemiro Santiago vem aprontando. Olha a notícia, meus amigos. Está lá no UOL, que diz assim, ó. Enquanto a Igreja Mundial do Poder de Deus era cobrada na justiça por quase 2 anos de aluguel de um templo em Cotia, São Paulo, seu fundador, Valdemiro Santiago, gastava 12 milhões em um avião particular. Igreja devendo e o cara comprando um aviãozinho, né? O episódio ocorreu em 2018, mas continua simbólico. A Mundial vive a sua pior crise, com dívidas e diversos processos, que nós já sabemos disso, né? Levantamento inédito feito pelo UOL revela que a igreja é alvo ao menos de 686 ações de cobrança só no estado de São Paulo. Você tem noção do que é isso, cara? Quase todas são por calote no aluguel de templo. Tipo assim, não paga o aluguel, mas o patrimônio do cara e ninguém consegue chegar no patrimônio dele, velho. Isso que é incrível. Olha só, nos processos analisados, ao menos 9 juízes enxergam indícios de confusão entre os bens de Santiago e os da igreja, uma das maiores do país. Uma situação se repete em dezenas de casos. Diante da dificuldade de receber os valores determinados pela justiça, os credores pedem a inclusão do nome de Valdemiro no processo. Em outras palavras, a igreja não tem dinheiro, então não consegue pagar as ações, né? Os processos. Por quê? Porque o dinheiro que entra na igreja está indo, né, para a vida pessoal do cara, velho. Após o apóstolo ser citado, a igreja fez acordos a pagar o que deve. Em sua defesa, Valdemiro diz não ter mais ligação com a administração da Mundial do Poder de Deus. Cara, tipo assim, se ele não tem ligação com a igreja, que foi o fundador, ele mesmo, né? Com quem esse cara vai ter, cara, ligação?
já que não é mais presidente da denominação. Ah, entendi, eles tiraram o cara de presidente, é só presidente de honra, né, o reverendo apóstolo, que só dá as cartas sentido espiritual, eclesiástico, as cartadas, né? E a parte administrativa não tem mais nada a ver com ele. Tipo, em outras palavras, vamos salvar o que é meu. É mais ou menos por aí. Ele se apresenta apenas como fundador e diz prestar serviços espirituais de pregação em alguns cultos da entidade. Cara, é uma piada isso, velho. A presidência é ocupada hoje pelo bispo paraense Roberto Santana da Silva. Nos processos, ele afirma não haver confusão entre os seus patrimônios e o da igreja e frisa que a entidade não cometeu ato fraudulento ou ilícito. Não, né? Só não vão pagar aluguel, cara. Aluguel milionário, né, cara? Aluguéis assim, que é uma grana gigantesca. Aí houve uma quebra de sigilo, olha só. O sigilo bancário de Valdemiro foi quebrado em 2021 para verificar se bens e recursos da igreja e do apóstolo se misturavam. A decisão foi assinada pela juíza Mônica. A igreja pagou a dívida de cerca de 55 mil antes de a medida ser concretizada e o processo foi declarado extinto. Olha só, velho, a palhaçada. Ah, eles vão quebrar o meu sigilo, então nós vamos correr lá e pagar. A igreja devia... Aí iam quebrar o sigilo dele, o que ele fez? Foi lá e pagou a conta da igreja. Tipo, nessas alturas arrumou dinheiro para pagar o aluguel que diz que não tinha dinheiro, né? A igreja pagou a dívida, enfim. A situação semelhante ocorreu em agosto de 2021 em outro processo, no qual uma idosa cobrava desde 2018 o pagamento de uma dívida de aluguel da Mundial. A instituição fez um acordo com a credora e pagou a dívida, calculada em 360,5 mil, 3 dias após o juiz Mário Veloso determinar que Valdomiro fosse incluído na cobrança, o que poderia levar à penhora das suas contas bancárias. Então ele correu e pagou. O cara é liso, velho. Não tenho patrimônio coisa nenhuma. Perdeu, não. Meu patrimônio é minha salvação. E olha só o que o juiz disse. Abre aspas. Vê-se que a igreja e Valdemiro só correram para firmar acordo após sua condição de sócio ter sido declarada judicialmente, escreveu o juiz em despacho, ressaltando que, por diversas vezes, a justiça não havia encontrado recurso nas contas da instituição. Claro, o cara faz a limpa, né? Agora veja a fortuna dele em família. Olha só, o histórico dos processos analisado mostra que a crise se agravou em 2020, quando a igreja teve de fechar as portas devido à pandemia. Mesmo assim, o salário líquido mensal de Valdemiro naquele ano foi de 100 mil. Documentos anexados em diversas ações judiciais mostram que o apóstolo encerrou o primeiro ano de pandemia com o patrimônio de 21 milhões. Comenta aí embaixo se você tiver condições de comentar o que você acha disso. A lista em 2020, feita pelo Ministério Público Federal, coloca Valdemiro como proprietário de 3 lanchas com os nomes do Pregador, Arará e Francileia, uma escuna, uma moto aquática e 3 botes, entre outros bens. Olha só, meus amigos, proprietário de 3 lanchas, está no nome, né, de outros, uma escuna, uma moto aquática, que é um jet ski, né, e 3 botes, entre outros bens. Para pescar. A ideia é essa, pescar. O pastor também possui bens em nome da sua empresa. O avião em 12 milhões avaliado que pertenceu ao cantor Amado Batista. Eita lasqueira. Foi comprado pela Intertev Serviços Limitada, da qual é sócio com a esposa, a bispa Francileia de Oliveira, que é dona lá das outras lanchas, né? Valdemiro é ou já foi proprietário ou sócio de 6 empresas, mais 4 filiais, e a ligação é direta com o pastor sendo representante legal ou indireta nos casos em que uma de suas empresas faz parte da sociedade. Figuram na sociedade
sua esposa e a sua filha, né? Que eu li o nome ali, a Raquel Santiago. As empresas atuam em produção televisiva e música, táxi aéreo e locação de aeronaves. Todas estão ativas, menos a de táxi aéreo, com status de inapta na Receita Federal por ter algumas irregularidades pendentes. Uma filial está registrada como Fazenda de Criação de Gado em Mato Grosso. Cara, o cara é fazendeiro, né? O patrimônio é minha salvação. Só que você ouve ele em cima do púlpito lá da igreja, o cara é um chorão, velho. O cara chora. Não tenho patrimônio coisa nenhuma. Eu não tenho não. Teu não. O patrimônio é minha salvação. Eu vou te xingar em hebraico, tá? Com 1 milhão de inscritos, seus 1.200 vídeos publicados recebem quase 56 milhões de visualizações. Segundo o site Social Blade, que analisa mídias sociais, ele poderia receber até 100 mil por ano monetizando o canal. A Justiça, a defesa de Valdemiro, afirma que todos os valores recebidos da Mundial se referem à prebenda. A prebenda é o salário do pastor, né? Que não pode chamar de salariado. O cara recebe uma prebenda, é um auxílio, né? Salário de pastor e padres pela atividade religiosa, além de direitos autorais por seus livros, CDs e DVDs. O que você mostrou é mentira sua, não tem assinatura minha assinatura não é aquela ali. E aí a mansãozinha no litoral. Um exemplo de confusão entre os patrimônios da igreja e do apóstolo foi apontado pela prefeitura de Ilhabela, no litoral de São Paulo, em uma ação judicial por não pagamento do IPTU no valor de R$349 mil. O processo foi aberto, a administração pública concluiu que a Mundial havia adquirido a mansão. Então não foi a Igreja Mundial, né? A casa tem 300 mil metros quadrados e já funcionou como resort de luxo. Na ação, o procurador municipal, Luiz Guedes, diz que se trata, abre aspas, na realidade de imóvel de uso recreativo, veraneio, e pessoal do pastor Valdemiro Santiago, cujo patrimônio se confunde com a da própria Igreja Mundial do Poder de Deus. Fecha aspas. Então quer dizer que ele comprou em nome da igreja para fazer um resort, né, e tirar férias com os pastores, retiro. Só que é ele só que usa e, resumindo, é dele, meus amigos. Não tenho patrimônio coisa nenhuma. Eu não tenho não. Aí vem aqui a ideia agora, meus amigos, que vocês vão ficar doidos. Olha só. Proibidos de pagar aluguel. A estratégia de não pagar aluguéis é recorrente na administração da Mundial. A ordem partiria dos líderes regionais e bispos, segundo o ex-integrante da igreja ouvido pelo UOL. O gaúcho Fábio Henrique dos Santos, 64 anos, foi pastor da Mundial por 12 anos até 2021 e relata que recebia a ordem direta dos bispos regionais de se manter inadimplente. Então é uma estratégia. A orientação vinha por mensagem, por WhatsApp, ligações dizendo que não estavam autorizados a pagar aluguel. Olha só, velho. Tínhamos que mandar todo o dízimo arrecadado para São Paulo e a prioridade era usar o dinheiro para pagar a transmissão na TV. Os bispos diziam seguir a cúpula de pastores da sede no Brás, em São Paulo. Não havia explicação sobre o porquê, era uma ordem de todos e todos cumpriam. Também não se falava sobre dívidas, os líderes só diziam o que os pastores deveriam fazer e a gente fazia, diz o pastor Santos aqui. Em conversa com o UOL, ele conta que fazia parte da equipe de administração da Mundial e a má gestão, segundo ele, foi um dos motivos que o fez sair. Todo o dinheiro dos dízimos deveria ser passado para a sede na capital, afirma. Claro, né? Já tinha a direção certa para esse dinheiro para onde ir. O UOL também ouviu outros ex-presbíteros, outros ex-bispos da Mundial, líderes regionais, enfim, daí tem aqui o relato, todos eles confirmando. Agora vem a Igreja Fantasma. Com o processo e ação por inadimplência de aluguel, a igreja passou a divulgar um CNPJ diferente para receber as arrecadações. Olha só, cara. Meu Deus, é muita tramóia, velho. Esse registro leva o nome de uma instituição chamada Mais Que Vencedores e foi feita em abril de 1998, uma igreja fantasma.
Advogados de credores afirmam em processos que a denominação existe para que o dinheiro de doações não fosse penhorado pela justiça durante as cobranças. Então, tipo assim, as últimas arrecadações aí estava sendo destinado para uma igreja que não existe, só no CNPJ. Cara, não dá para acreditar, velho, é muita zoeira. A reportagem foi ao endereço da sede de Mais Que Vencedores, que consta no registro do CNPJ, no bairro da Moca, no centro de São Paulo. Encontrou uma sala em um prédio comercial que, segundo a recepcionista, está vazia. O telefone registrado é o mesmo da sede mundial do Brás. O e-mail cadastrado é o mesmo da contabilidade da matriz de Valdemiro. O CNPJ da Mais Que Vencedores constava no pé do site da Mundial para que fiéis enviassem doações para transferências bancárias. Um advogado apontou o detalhe à justiça em agosto de 2022. Depois disso, o site foi alterado. Vai sair, espírito maligno! Agora veja o que ele diz sobre as dívidas, meus amigos. A reportagem tenta contato com a Mundial e com Valdemiro Santiago desde novembro de 2023 por telefone, e-mail, mensagem de WhatsApp e pessoalmente em visita à sede. Foram feitos pedidos de entrevista e de posicionamento sobre as dívidas da igreja e das acusações da justiça sobre confusão de patrimônio. A única resposta veio quando um membro da equipe jurídica da igreja atendeu o UOL na porta do escritório administrativo. Ele afirmou, nem receber os caras, né? Ele afirmou que ninguém iria se manifestar. Nos processos por meio de seus advogados, Valdemiro afirma não ser sócio ou administrador da igreja. Eu não tenho nada que ver com essa patifaria aí. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo. É tudo no esquema. E chora, né, cara? O cara chora. Diz que tampouco assinou os contratos de locação, não tendo poder de decisão. Cara, o cara pega pastor de tudo quanto é lugar do Brasil e todo mundo trabalha para a igreja mundial. Os caras têm que alugar templos, tem uma ordem para alugar, abre a igreja, aluga templos, daí na hora de pagar o aluguel ele, não fui eu, foi o pastor lá. Mas o pastor lá segue as regras da igreja, cara, que ele é o líder, daí ele não tem nada que ver. Juridicamente não tenho, mas as igrejas são tudo ligadas a ele, é patifaria. Ele define sua função como alguém que presta serviço só, espiritual de pregação em alguns cultos da entidade, jamais podendo ser responsabilizado pela a dívida da Igreja Mundial. Valdemiro não é mais presidente da Mundial, hoje liderado pelo bispo paraense Roberto Santana da Silva, mas continua sendo a principal voz da instituição. É o mascote do mundo gospel da Mundial, né? A Mundial segue sendo alvo de novas ações por dívidas. Apenas na primeira quinzena de junho, 3 ações foram abertas por credores contra a instituição. Cara, a questão aqui, velho, é complicada, meus amigos. 686 ações de cobrança só no estado de São Paulo. Agora você imagina nos outros estados. E eu quero fazer aqui uma crítica à realidade neopentecostal que faz parte da Igreja Mundial. Ou a Igreja Mundial faz parte do neopentecostalismo. Esse panorama religioso brasileiro dos últimos anos tem revelado uma preocupante tendência, meus amigos, a uma cópia barata, descarada de um modelo dos Estados Unidos que começou lá em 1970 e eles copiaram e vieram. A ideia da teologia da prosperidade e veio até o momento que nós estamos vivendo hoje, vendo essa realidade. Um secretismo que mistura elementos de catolicismo romano, envolvido com as religiões africanas. Juntando tudo isso, surge um desespero de atrair fiéis que buscam, né, uma solução para a vida, para as suas adversidades cotidianas, e cai na lábia desses caras, velho. Esse movimento aí, liderado por figuras carismáticas, né? O exemplo aqui do Valdemiro Santiago. O patrimônio é minha salvação.
prometem milagres instantâneos, curas, né? Tudo instantânea, mas uma verdadeira farsa da expressão de fé. É só uma ganância que está por trás de tudo, e essa ganância, essa sede de estar no poder, de ser o cara dos milagres, acaba destruindo, além de vidas que seguem eles próprios. Está aqui o exemplo, se autodestrói. E nós poderíamos citar aqui muitos outros, né? A lista é extensa se for analisar. Por si só, eles acabam caindo na armadilha da autodestruição, que é o que está acontecendo com o Valdemiro. Demônio! E entre tantos outros líderes, o Valdemiro Santiago se destaca como um exemplo totalmente emblemático, né? Conhecido no Brasil pelos seus discursos inflamados de promessas, de milagres, coisas grandiosas, mas é só mais um no meio dos demais, entre eles Silas Malafaia, de Macedo e tantos outros por aí, né? E a trajetória do próprio Valdemiro aí é marcada por escândalos e controvérsias que revela ser um homem que trocou os pés pelas mãos no final das contas, se lambuzou com o sucesso, com a riqueza, e deixa isso bem claro em cada tramóia que ele tenta fazer. Essa realidade não é apenas uma tragédia com quem está envolvido, né, diretamente com ele, mas representa, cara, um golpe devastador para a fé de milhões de brasileiros. Infelizmente, essa é a realidade. Tem quem guarde ainda o temor? Tem alguns líderes, eu não estou generalizando aqui, mas esse cidadão aí, velho, trocou o pé pelas mãos faz muito tempo, deixando claro a escassez de uma confiança que ele poderia ter do povo pelo caminho, conduzido, né, pela ganância, pelo dinheiro, pelo poder. E agora que chega o momento dele dar satisfação, não, eu não tenho nada que ver com a igreja, eu só sou um funcionário. E daqui a pouco ele vai estar cobrando direitos de funcionário da própria igreja que ele é o líder, que não é mais líder. Eu vou te xingar em hebraico, tá? Resumindo, promessas vazias, milagres que não existem, promessas e tantas coisas que não se cumprem, e no final das contas está enchendo os bolsos, e você que o segue acaba ficando a ver navios. A verdade é essa. Eu fiz questão de trazer essa notícia, estou na correria, mas agradeço a você que ficou aqui até o final. Se você concorda comigo, infelizmente é só mais um que está se autodestruindo com a teologia da prosperidade, trocando os pés pelas mãos, e que eu só tenho uma coisa a dizer para você, meu amigo: cai fora desse meio enquanto é tempo, salva a sua vida, a sua família, porque fé em Deus, vida com Deus é outra coisa. Esse tipo de gente aqui, ao nível do Valdemiro, é só mais um cão guloso, ganancioso, que está se destruindo a cada dia que passa, achando que está fazendo algo benéfico para ele, né, acumulando riquezas e dinheiro, fazendo questão da igreja falir, em outras palavras, porque ele está com a sua parte garantida. Nessas alturas, quem está a ver navios é os próprios fiéis, que ele sabe que esse povo incauto acaba cada dia que passa ajudando e fortalecendo cada vez mais o seu projeto de igreja do Mundial do Poder de Deus. Cai fora desse meio enquanto é tempo. Se você concorda comigo, deixe seu comentário embaixo. Se você não é inscrito do canal, se inscreve. Me segue nas demais redes sociais, e o que eu tinha para hoje é isso. E esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.